Olá, meus amores, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Como eu tinha prometido, eu vou retomar o assunto que eu tinha começado, né? Falando com vocês sobre os traços de caráter, que como eu já tinha dito anteriormente em outros vídeos, todos nós, todo e qualquer ser humano, possui 5 traços de caráter. Todos nós temos todos eles, mas sempre existem de 1 a 3 mais predominantes. E quando a gente fala assim, eu sou oral, eu sou esquizoide, eu sou isso, eu sou aquilo, é porque normalmente é o que tem uma predominância maior e faz com que a gente consiga, através da leitura corporal e comportamental, descobrir como é que essas pessoas agem, como elas se sentem, como elas pensam. Não é que não exista alguém com os 5 traços assim totalmente equilibrados, mas isso é muito difícil, né? Então, o mais comum é que a gente tenha de 1 a 3 traços mais proeminentes, mais visíveis. E isso facilita muito no momento, principalmente quando a gente está fazendo a terapia, porque já sabendo dessa predisposição da pessoa para ter determinado comportamento, para ter determinado sentimento, a forma de pensar, de agir, de sentir é mais ou menos daquela forma, tem uma tendência maior a ser daquela forma, a gente consegue fazer uma abordagem muito melhor. Por exemplo, como eu já falei aqui no traço, eu não vou voltar, né? Mas assim, só para dar uma pincelada. Eu não posso falar, foram 2 traços que eu falei já. O traço esquizoide, que é o primeiro na sua formação, e o traço oral, que é o segundo. Hoje nós vamos falar do traço psicopata. Mas calma que eu vou explicar aí, pelo amor de Deus, não façam confusão. Como eu disse, todo mundo da área da psicologia é péssimo em criatividade, porque inventa de colocar o mesmo nome para coisas completamente diferentes, né? E aí pode trazer confusão, né? Tem nome mais estranho do que, mais esquisito do que esquizoide, e não tem nada a ver com esquisitice, né? Bom, como eu ia dizendo, não adianta eu ter uma abordagem com um esquizoide como eu tenho com oral. O esquizoide, ele aqui é mente, então eu tenho que ser mais lógica. Eu tenho que explicar o porquê sim, o porquê não, quais são as consequências daquilo e tal. O oral, ele é mais sentimento, então eu tenho que ser mais empática, eu tenho que fazer com que ele compreenda que eu estou prestando atenção no que ele diz, que eu estou compreendendo como ele se sente mais ou menos, que eu compreendo que ele não entenda o que está passando com ele, nem que ele, e que ele também não consegue explicar o que está acontecendo, entende? Então, assim, se eu já consigo, através da leitura corporal e comportamental, verificar esses traços nas pessoas, eu já sei mais ou menos como abordar e como seguir com a terapia. É muito mais fácil. E no caso aqui, como eu estou explicando para vocês, pra gente se conhecer. Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, da terapia que eu faço, né? Pra gente acabar com a dor e na raiz da questão e acabar com aquilo, sabe? Matar a erva daninha pela raiz? Pois é, a gente faz isso. Depois a gente vai para o quê? Para o autoconhecimento, que é muito mais a gente se conhecer mais profundamente, é algo que dura uma vida inteira, né? No autoconhecimento não é por um período. Autoconhecimento é a vida toda. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente vive, mais feliz a gente vive, de forma mais fácil, de forma mais leve. Você, caiu de paraquedas, não tá entendendo nada do que eu tô falando. Ok, em primeiro lugar, vou me apresentar. Eu sou Isolda Pereira e eu sou terapeuta. Eu sou terapeuta TRG, ou terapeuta emocional, ou psicoterapeuta, ou terapeuta holística, como vocês quiserem chamar, porque eu posso estar enquadrada em qualquer uma dessas categorias. E esse é o meu canal, canal de coração para coração, onde eu procuro de forma bem simples, desculpa, bem clara, bem fácil, com as palavras do dia a dia, fazer com que você compreenda melhor o que acontece na sua vida, o que acontece na minha vida. E dou sempre a minha vida como exemplo. Eu mostro, inclusive, o que é que eu faço, como é que eu aplico aquilo na minha vida, no dia a dia, através de um quadro que é conhecido. O pessoal gosta muito desse quadro, inclusive, tem me pedido muito para que eu volte logo com ele. E eu já estou providenciando isso, a gente está gravando, tá bem? Mas primeiro eu preciso terminar o conteúdo que eu tinha interrompido. Esse quadro se chama Bacalhau com Dendê, porque eu sou baiana e meu marido é português. Então, eu moro em Portugal, mas sou baiana, soteropolitana, com muito orgulho. Nordestina sempre tem orgulho de ser nordestina, né? Então, baiana, então, a gente tem o maior amor pela nossa terra, esteja onde a gente estiver, passa o tempo que passar. Como a gente diz, Deus me livre de não ser baiano. Eu sou mais uma dessas. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. E quando acabar este vídeo daqui, você pode ir lá olhar desde os primeiros vídeos. Tem vídeo desse tamanho, tem vídeo desse tamanho, tem todo tipo de vídeo para você conseguir se compreender melhor, para você conseguir compreender melhor o outro. E assim a gente vive de forma mais leve, tá bem? Vamos começar, então, com o conteúdo de hoje? Deixa para maratonar os outros vídeos depois desse vídeo, tá bem? Vamos lá?
Bem, em primeiro lugar, eu quero esclarecer algumas coisinhas para não ter confusão, como eu falei, né? Então, eu fiz esse apanhado do que já aconteceu, porque eu passei 6 meses longe do canal, então, até quem já assistiu pode ter esquecido. Desses 5 traços de caráter, hoje eu vou falar do traço psicopata, mas vamos por partes, como eu costumo brincar, como diz Jack o Estripador, né? Dizia, claro. É, explicar. A gente ouve falando assim, fulano é neurótica. Isso significa que é uma pessoa nervosa, que faz tempestade num copo d'água e tal. Tem uma certa lógica, sim. Mas o que é neurose? Neurose é um estado de conflito interno. Então, na verdade, todos nós, todo ser humano tem uma fatia, uma parte de neurose. Nós somos todos neuróticos, todos, sem exceção. E isso é normal, ok? Existe a neurose como patologia, como doença, é diferente, aí é outra história. Existe a psicopatia. O que é psicopatia? É a doença, é um estado alterado muito grave. Por exemplo, psicopata, como a gente conhece, aqueles serial killers, aquelas pessoas que matam Deus e todo mundo, a gente que não tem um pingo de sentimento, de empatia, que não se coloca no lugar do outro, ele não sente culpa, ele não tem nada nele, a forma de prazer para ele é muito diferente, é muito abstrata, não tem nada a ver com aquilo que normalmente acontece com a gente. Isso é a psicopatia psicótica. Estranho, né? Redundante, mas é assim mesmo. E nós vamos falar aqui da psicopatia neurótica. Falando assim por alto, parece que eu tô piorando ainda mais a situação. Você está me chamando, além de psicopata, de neurótico? Mas já expliquei que a neurose não é essa neurose de gente descontrolada emocionalmente. É um estado de conflito interno que todos nós temos. Ou seja, é um traço que todo ser humano, até porque os 5 traços de caráter, não vem dizer, eu sou oral, isso é uma forma de falar. Mas, cara pálida, todos nós temos os 5, todos eles. Né? E o que importa é, vocês vão me ver agora de vez em quando, ó, um caderninho com anotação, com notebook aqui, porque eu estou numa fase de esquecimento e para eu não me perder. E às vezes eu fico esquecendo os termos, vocês viram até no último vídeo que eu fico, eu queria lembrar a palavra somatizar e tinha falado segundos antes e não lembrava, né? Então, assim, o que é importante? A gente falar da dor e do recurso que todos os traços têm. O que é o traço psicopata? Quando é que ele é formado? O traço psicopata, ele é formado quando a criancinha está começando a dar aqueles primeiros passos, sabe aquela coisa meio patinho que anda assim, todo com a perninha toda aberta e que tem mais força nos braços, já consegue se agarrar em algum lugar e tal, mas ainda não coordena muito bem, cai de vez em quando, segura nas coisas, mas já tem aquela capacidade de fazer igual a gato, de pegar as coisas e derrubar? É nessa fase aí, fase dos primeiros passos. Como é que ela se forma? A psicopatia, ela se forma assim. Quando a criança está nessa fase, é a fase mais delícia da vida, né, gente? Brincar com a criancinha, interagir quando ela está nessa fase. Porque ela descobre que ela tem poderes. Primeiro de se deslocar, né? Ela começa a se deslocar, ela já percebeu isso desde quando ela gatinhava. E agora ela tem o poder de fazer o que ela quer, de pegar o que ela quer, de se segurar para não cair, de escolher qual é o brinquedo que ela quer, de se jogar pro pai, pra mãe, pra avó, pra amiga, pra babá, seja lá para quem for. Ela consegue escolher, então ela tem esse poder. Então, para ela, é a melhor fase que ela vai descobrir o mundo. E essa fase é a fase. Gente, eu tô terrível, não é frase, é fase, tá? Desculpa. Essa fase é a fase mais engraçada da criança. É a época que ela vai ouvir os nãos e vai dar aquela congelada assim, gente. Não, aí não pode, não anda aí, não pega isso, né? É engraçado ela dar aquela congelada assim. E aí ela começa a perceber, né? Que algumas coisinhas que ela tem um poder sobre nós, adultos, que é o da sedução. Uma criancinha olha pra você e aí fica toda meiguinha, vem dar beijinho, dar abraço e tal. Depois estica o bracinho e faz assim, dá, mamãe. E o que, ou qualquer coisa, desculpa, eu falei mamãe, óbvio que aqui em Portugal. Em Portugal é mamã e papá, não como no Brasil, mamãe e papai, tá? Então ele fala, dá. Qual é a mãe que não derrete o coração e vai dar? Mesmo que seja aquele docinho que ele já não devia comer mais, que ele já tinha comido uma bolachinha antes. Ou faz aquela gracinha, a gente reclama e ele dá aquela coisinha assim de fazer peixinho, de fazer biquinho, e a gente fica morrendo de pena do troço, né? Pois é, ele consegue entender que ele consegue manipular a gente. Só por que ele consegue, ele percebe isso? Porque nós dizemos o não, o sim, e muitas vezes ele começa a perceber que se ele tem o comportamento que a gente quer, ele consegue aquilo que ele quer. Então, não é exatamente uma manipulação no sentido de. No sentido ruim, sabe? É no sentido bom, do tipo, olha, se eu ficar quietinho, ou se eu fizer aquela gracinha que a mamãe diz assim, manda um beijinho pra mamãe, a criança dá aquele beijinho todo desajeitado, é muito fofo, né? Então a gente tem a tendência a interagir cada vez mais com a criança daquilo. E aí ela começa a perceber que existe uma troca. Toda relação entre as pessoas existe uma troca. Eu me comporto, não é o fazer só o que a gente quer. Porque tem aquela hora que a criança diz, não quer, você fala, joga um beijinho pra mamãe. Joga, dá um beijinho na vovó.
E ela não faz, acabou. Não tem santo que faça. Às vezes, aí o que acontece? Às vezes a gente fala assim, deixa ele pra lá, ele tá mal-humorado. Quando ele faz o que a gente quer, a gente, parabéns, beijinho, um abraço, isso e aquilo. Ele ganha aplausos, né? Ele se sente o máximo. E quando ele não faz aquilo que a gente quer, a gente diz, não, deixa pra lá, não sei o que. E às vezes a pessoa tá ocupada, ou tá recebendo uma visita, uma coisa assim, e deixa a criança lá. Aí ela, opa, peraí. Se eu faço o que ela me pede, eu tenho uma recompensa. Quando eu não faço, ou eu tenho punição, ou ninguém liga pra mim, ninguém tá nem aí. Eu vou começar a fazer tudo aquilo que eles me pedem, dentro daquilo que eu achar que devo fazer, para ter a minha compensação. É assim que se forma o traço do psicopata, certo? Bem, para todo psicopata, a vida funciona na base da troca. Eu dou, eu recebo. Eu faço, alguém faz por mim. Em toda e qualquer relação, inclusive em relacionamento afetivo, amoroso, né? O relacionamento de amizade, o relacionamento profissional, principalmente esse. Então tem sempre que haver uma troca. Para ele, a vida para ter um equilíbrio, você tem que ganhar, eu cedo alguma coisa, mas você também tem que ceder para que eu ganhe. Se eu não ganhar, aí a coisa muda de figura. Não existe para o psicopata ele perder. O psicopata não sabe lidar com frustração. Sabe aquelas criancinhas que, principalmente, o filho único, né, ou o mais velho, né, a gente tem uma tendência a fazer algumas coisas de manipulação mesmo. Por exemplo, é muito comum. A gente está no supermercado e aí a criança, quando ela percebe que ela é a rainhazinha ou o reizinho da casa, que ela já manipula todo mundo e que todo mundo acaba fazendo tudo aquilo que ela quer, o que é que ela faz? Mãe, dá um doce. Não, meu filho, já tem muito doce. Mãe, eu quero, por favor. Ela percebe. O psicopata, ele lê, ele tem visão de raio-x. Ele percebe as pessoas como ninguém. O psicopata seria um excelente analista corporal e comportamental, porque isso já é inerente dele. Ele faz isso sem querer, sem perceber. Então ele já sabe como a mãe se comporta, como o pai se comporta. Então as chantagens são diferentes. Por exemplo, aquela mãe que não suporta confusão, grito, e não gosta de ver gente olhando para ela, que se sente constrangida, o que é a principal coisa que a criança faz? Chora, grita, esperneia, se joga no chão. Se a criança faz isso com, por exemplo, o pai, que é uma pessoa mais incisiva, mais séria, e que não vai dar essa ousadia para ele, não tá nem aí se os outros estão olhando, ele não faz esse tipo de coisa. Mas a mãe fica tão constrangida de estar todo mundo olhando e tudo, que ela acaba, vai, menino, levanta daí, não sei o que, para se livrar daquilo, dá o que ele quer. O pai é mais sério, ele pode fazer escândalo, ele chora, isso e aquilo, mas chega um momento que o pai perde a paciência, então ele vai até a exaustão e vence o pai pelo cansaço. E por aí ele vai descobrindo formas de manipular a pessoa. Todas as pessoas, principalmente, lógico, nessa fase é quem convive com ele mais próximo. E aquelas pessoas que têm um significado muito grande para ele. É o pai, a mãe, a avó, é uma babá ou uma ama aqui em Portugal, é uma tia, é um primo. Aquelas pessoas que estão mais próximas e que ele gosta muito, que gosta muito dele, que tem um significado grande na vida. Aquela pessoa que cria normalmente. E aí, é com essas pessoas que ele mais faz isso. Só que em compensação, ele não sabe lidar com a frustração. Porque justamente ele está acostumado a mandar, ele está acostumado a fazer qualquer papel para ganhar sempre. Então, ele cresce assim e a pessoa, o psicopata, ele é como se ele se afastasse um pouquinho. É como se ele estivesse vendo a cena que ele está vivendo, ele se afastasse e analisasse de fora. É como se fosse uma terceira pessoa, ele olha lá de fora, fulano é assim, Beltrano é assim, eu posso fazer isso. Então, ele é um verdadeiro camaleão. É o traço mais difícil para a gente analisar, tanto a nível corporal quanto a nível comportamental, porque eles são verdadeiros camaleões. Eles estão o tempo todo se adaptando, o tempo todo se moldando, mudando para conseguir o que ele quer. E se ele não consegue, ele vai para uma dor terrível. É aquela criança que passa horas chorando, soluça, esperneia e grita e tal, porque ele não sabe lidar com a frustração. Ele tem que ganhar sempre. É aquela criança que vai jogar com todos os amigos e tal, ele não se importa de partilhar isso aqui desde que ele participe. Sabe aquela história, o dono da bola tem que jogar sempre? É mais ou menos assim. E aí, se ele não participa, ele vai tomar bola. Ponto, acabou-se, esquece. E se ele participar e ele perder, aí ele briga. Cada um tem sua maneira de extravasar essa frustração. Aí ele briga, ele chora, ele bate nos outros, ele bate porta, ele entra, ele se tranca. Cada um faz de um jeito, mas ele não aceita a frustração. E quando a gente é adulto, né, que a gente sabe que a gente não pode fazer birra, a gente não pode fazer nada disso que não vai mudar, então ele se adapta a qualquer situação, desde que ele ganhe, ele manipule as pessoas. E ele manipula com uma arte, não é uma coisa pro mal, não é de propósito. Isso é a maneira de ser dele. Ele tem que ganhar.
Se a vida é uma relação de troca, ele está dando sempre. Ele dá, ele não se importa de dar. Ele faz o que tiver que ser feito, mas ele tem que receber. Então não existe, por exemplo, o oral. O oral, ele se doa de coração, ele faz tudo por todo mundo, ele gosta de ajudar. Se ele tiver algo de recompensa, maravilha, ele vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas se ele não tiver, talvez ele fique frustradinho assim, poxa, eu fiz tanto por fulano, fulano nem fala comigo hoje, ele sente aquela magoazinha, mas passa. E ele vai seguir a vida dele. O psicopata não. O psicopata ele vai tentar fazer de tudo, né? São aquelas pessoas que guardam aquelas mágoas profundamente e que muitas vezes são também muito vingativas. Não necessariamente vingativas assim pro mal, mas é aquela coisa de fazer com que a outra pessoa passe por determinada coisa e dizer, tá vendo? Aí, ó, você fez comigo, agora você tá passando a mesma coisa que eu passei. Mais ou menos assim, a pessoa não vai dizer isso, né? Mas tá ali na cabecinha, é mais ou menos assim. Então ele não sabe lidar com a frustração. É uma das piores coisas do mundo. E como a gente tem que falar de dor e de recurso, a maior dor do psicopata é se sentir usado, é se sentir manipulado. E como qualquer outro traço, o que é que a gente faz normalmente quando isso acontece? O traço de caráter, por exemplo, o esquizoide. O esquizoide, ele acha que o mundo rejeita ele, porque ele começa com esse traço na barriga da mãe até o primeiro mês de vida. Então, ele não tem muita consciência, nem sabe direito, ele só começa a entender quem é a mãe dele, no máximo. E aí ele diz assim, não, o mundo me odeia, o mundo me rejeita, então eu vou me fechar no meu mundo aqui. Então, quando ele percebe que ele pode ser rejeitado, ele vai lá, rejeita antes. O oral, o maior medo do oral é do abandono. O oral, o traço oral, ele começa na fase da amamentação, né? Então ele pensa, ele começa a chorar, que é a forma de interagir, ele começa a sorrir, que é a forma de interagir, né? Então é tudo pela boca. E ele sabe que se ele não tiver o alimento, né, seja o alimento físico, quanto o alimento no sentido de afago, de tapar ele quando ele estiver com frio, o cuidado, de uma forma geral, se não for assim, se alguém não fizer isso por ele, ele vai morrer. Então, o maior medo, né, o ser humano é o único animal que se você deixa ele sozinho nas primeiras fases, principalmente essa fase, né, que a gente está falando da oralidade, é quando ele descobre isso, ele vai perder a vida, ele morre. Ele não consegue se locomover sozinho, nem mesmo se arrastando, ele não consegue se mexer. O máximo que ele pode fazer é o quê? Chorar. Por isso que é uma das formas do oral, bota pra fora. De acabar com, diminuir a sua dor, é chorando. Todo oral é chorando, como eu falei, né, antes. E são as duas formas da compensação do oral, de diminuir a dor dele. Ou ele vai comer, ou ele vai fazer qualquer coisa que seja pela boca, ele vai falar muito, falar demais, porque é um recurso. É o do oral, justamente a oralidade, é o falar. O oral fala bem, é uma pessoa que gosta de conversar, é uma pessoa que tem uma conversa agradável, tem um bom sorriso e tudo. Mas quando ele tá no recurso, ele fala sem parar, fala, que chega a incomodar as pessoas, porque é a forma dele botar pra fora. Ele tá desesperado pra não perder aquele contato da outra pessoa, então ele fala pra prender a atenção da pessoa, pra não ser abandonado. E aí o que acontece? Quando ele percebe que ele vai ser abandonado, principalmente nas relações afetivas, já era. Ele percebeu que ele corre o risco de ser abandonado, o que ele faz? Partiu, fui Bandamel, acabou. Não tem conversa, não tem amor, cara pálido. Ele sofre, mas ele sofre sozinho para não ser abandonado. Ele abandona antes. A mesma coisa acontece com o psicopata. O maior medo do psicopata é ser manipulado, é ser usado. E aí o que é que ele faz? No momento da dor, ele manipula. Ele manipula e manipula bem, manipula certo, sabe? Agora, o recurso maior do psicopata é a capacidade de liderança, de coordenação. Ele é aquela pessoa, é a pessoa do fazer. Aquela pessoa que pensa, que diz, vamos fazer isso de tal forma, blá, blá, blá. Mas não é o executar. Não é fazer com os próprios bracinhos dele, não é usar a força física dele, não. Ele é aquela pessoa que, se ele usar a manipulação dele para o bem, é aquela, sabe aquele grande empresário que fala muito bem, o funcionário se sente até importante. Ele não valoriza, ele dá importância, ele faz com que a pessoa se sinta uma pessoa importante. Né? O psicopata ele dá muito valor a título, é pose, ele é pavão, ele quer ser o centro das atenções, ele é o centro do mundo. Então ele quer, ele sobrevive de aplauso. Então ele não vai fazer. O que é que ele vai fazer? Ele vai manipular as pessoas, vai fazer com que a pessoa se sinta importante, ele vai pagar um salário, um ordenado deste tamanho, e você vai trabalhar muito para ele, feliz da vida, sem perceber que ele te manipulou para isso. Ele não vai fazer com a forcinha do bracinho dele, não vai fazer. A questão dele é o pensar
vê as oportunidades, é um negociador maravilhoso. Você vê isso, inclusive, assim, gente para vendas, o psicopata é sensacional. Coordenar uma equipe de vendas, não tem ninguém melhor do que o psicopata. Por quê? Porque ele sabe o que ele faz, ele vê a oportunidade, como ele consegue analisar muitas pessoas, ele vê as oportunidades, diz assim, olha, vai lá, fulano, vai você, que você é uma pessoa mais simpática, provavelmente vai ser um oral, você conversa e seja muito amável, sabe? Leve o tempo que levar, você vai conseguir fechar a venda. Então, ele pensa por você, ele diz como fazer, entende? Ele é a pessoa de fazer, não do executar. De ir lá, ele tentar vender para a pessoa. Se ele fizer, ele faz muito bem. Mas não é sempre. Então, ele é excelente isso no recurso. Só que assim, essa manipulação, a gente não existe essa coisa do bem e do mal, não, tá? Eu tô falando só para ficar mais fácil de compreender. Que existe, tem uma amiga minha que brinca muito, fala assim, se esta mente fosse usada para o bem e não para o mal, é mais ou menos assim, psicopata. Ele manipula, ele seduz, ele articula, ele faz as coisas, mas pode ser tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Aí, vamos lá dar exemplos para vocês entenderem melhor do que eu tô falando, tá bem? Bem, eu tava pescando ali, né, que eu esqueci o que é que eu tinha para falar. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu sempre brinco, que o psicopata ele pode ser, ou ele pode ser dois tipos de personagem. Ou ele é o super-herói, o Superman, o cara que tá de peito estufado, sabe? Aquela posição triângulo total, que é uma característica física, que ele senta com as pernas, eu sou o salvador do mundo, eu sou o bonzão, eu sou o retadão, eu sou o que mando aqui na zorra toda, como o boa baiano fala assim, né? Sou eu que mando em tudo aqui, e ele tem aquela presença imponente para você saber quem é que manda. Ele, inclusive, adora intimidar, como ele pode ser o Coringa. Aquele cara astuto, que você nunca sabe o que você espera. Ele vai manipular, ele vai fazer as coisas de um jeito que você, que é o herói, que está fazendo tudo certo, ele te coloca numa posição, ele te enreda de uma forma que ou você vai se sentir culpado se não fizer o que ele queria, ou ele vai fazer de uma forma que você vai agir e todo mundo vai achar que o mal da vida é você. É assim que ele funciona. Por isso que eu disse o Coringa. O Coringa é aquele cara, nas coisas do Batman, você vê, né? Ele dá aquela risadinha de lado, ele olha. Uma característica do psicopata. Quando o psicopata olha pra você, você tem a certeza que ele tem uma visão de raio-x. Ele te analisa da cabeça aos pés. Você diz assim, poxa, fulano tá me olhando. Sabe olhar de gato? Pra mim, a coisa mais psicopata que tem é olhar de gato. Um gato, quando você olha pra ele, e o gato fica olhando pra você, você sente que o gato tá te analisando, você se sente julgada. Né? Eu me sinto julgada, às vezes minhas gatas estão olhando para mim. Eu digo, o que vocês estão pensando que eu sou, hein? Vocês estão me julgando de quê e tal? Vocês estão analisando o quê? Para aprontar o quê? Eu brinco sempre assim. O olhar do psicopata é exatamente igual. E ele é tão manipulador, que tanto ele faz o papel do super-homem, eu sou retadão, eu sou o que manda em tudo aqui, eu tenho superpoderes, eu posso salvar o mundo. Quanto, para ter um ganho, ele também pode se fazer do coitadinho, eu sou um pobre sofredor, eu sou aquela pessoa que precisa de cuidado, eu sou isso, se faz de vítima, isso e aquilo. Desde que ele ganhe, desde que ele tenha um ganho secundário, ele se transforma naquilo que ele precisar. Né? Por exemplo, o nosso mestre, o professor Jair, ele fala de um caso que ele atendeu de uma pessoa que era extremamente manipuladora, né? Era psicopata. E era um homem que tinha uma profissão muito boa e tinha grandes posses. Ele chegou no primeiro dia já super-homem, né? Marcando o território dele, botando uma chave de carro com um chaveiro mostrando qual era a marca. Quebrou a cara porque Jair, psicopata, nem sabe que marca era aquela. Né? E aí, psicopata não liga pra nada dessas coisas, bens materiais principalmente, ele tá nem aí. E segundo, sabe aquela pessoa que chega num lugar e diz, você sabe com quem você está falando? Sim. Aí quando ele percebe, aí eu diz assim, não, porque eu sou o diretor executivo de não sei das quantas, eu sou fulano de tal, de Alencar e Castro, isso e aquilo. Aí mostra o nome. Eu sou o filho de não sei quem, eu sou o pai de fulano de tal. Isso é o típico psicopata. Quando ele vê que aquilo não surte efeito nenhum na pessoa, aí ele respira fundo, ele fica normal e começa a te analisar. Se você for uma pessoa mais empática, uma pessoa que vai mais pelo coração, mas outra que tem uma oralidade monstruosa, aí de chegar assim e diz assim, por exemplo, eu em atendimento, foi o que aconteceu com o professor. Aí ele chegou, ele não sabia que já estava analisando ele, e aí ele chegou, ele fez, eu vim te procurar porque eu tenho depressão? Não. Síndrome do pânico, lembrei, síndrome do pânico. Ele fez, mas você tem X anos, 50 e tal anos, e nunca, e convive com síndrome do pânico desde já, aí pronto. Da postura do super-homem, ele passou a postura do coitadinho, e se encolheu,
Pois é, né, doutor? O senhor sabe, eu já passei por tanta gente, eu sofro tanto, doutor. Já passei por tanta gente, ninguém conseguiu me ajudar até hoje. Eu não sei mais o que eu faço, por isso que eu vim te ver. Entende? A manipulação dele, ele chegou mostrando que ele era o pavão, que ele era o super poderoso, que ele era o gostosão da área, que ele era a pessoa que podia salvar o mundo. Ele é o mais poderoso, ele é o mais inteligente, ele é o mais bonito, ele é o mais trabalhador. Ou ele é o coitadinho, é a vítima. Quer ver uma coisa que eles também adoram fazer? Ele é o Marte. Porque eu trabalho demais, porque sou eu que tenho que resolver tudo na minha família, aí porque eu tenho um trabalho, porque é filho, porque é mulher, porque é pai, porque é mãe, porque é empregado, porque é patrão, porque é não sei o quê, tudo fica nas minhas costas. Mas o discurso dele é pra você sentir pena, sabe? É o Marte, ele não fala dessa forma exagerada que eu tô falando, porque eu sou oral, vou falar sempre assim, não tem jeito. Eu tenho que botar o meu sentimento pra fora, então eu falo dessa forma. Gesticulo muito, uso muitas mãos. Mas ele vai falar de uma forma. É porque assim, eu tenho um pouco de psicopatia, sim, eu tenho esse traço, mas o meu não é tanto. E o meu é muito mais em outras características, é muito mais na adaptabilidade, no ser camaleoa, no não dá por aqui, eu vou por aqui, não vai. Isso eu tenho de bom, sabe? Eu consigo perceber as pessoas. Eu, antes mesmo de estudar isso, eu olhava assim, meu marido que fala, Ave Maria Isolda, quando ela olha uma pessoa, ela diz que a pessoa é de tal forma, pode ter certeza que a pessoa é. Isso eu tenho. Mas o resto, eu até gostaria de ter mais, porque seria mais fácil viver para mim, para viver. Mas infelizmente eu não sou. Então ele vai falar de uma forma de que ele é um Marte, como ele diz, não, eu sou, eu aguento, eu faço, é tudo, assim, ainda que para que você tenha pena dele, mas ele está se mostrando o forte, entende? Você vai sempre contar com ele, você sempre vai confiar nele, porque ele é uma pessoa forte. Ele é uma pessoa que aguenta uma porrada atrás da outra, não tem problema, mas ele é o grande sofredor, ele é aquela pessoa que é o incompreendido, é aquela pessoa que precisava de mais atenção, de mais carinho, de mais tempo, etc, etc. Vocês entendem como ele passa de uma ponta a outra? Isso é pura manipulação, né, gente? Vamos combinar. Isso é manipulação. Só que existe a manipulação para o bem e a manipulação para o mal, né? Entre aspas, é como eu estou dizendo. E eu estou tentando tornar algo bem simples só para que vocês consigam compreender. E como eu disse, todos nós temos esse traço. Uns mais fortes, outros menos. Vamos para exemplos. Por exemplo, um psicopata que você olha, inclusive, pelo físico, o psicopata, ele normalmente ele é triangular. A cabeça dele é uma cabeça triangular mesmo, você tem a sensação que é assim, né? É um triângulo invertido. É assim e aqui assim. Normalmente o queixo é bem pontudo. É aquela pessoa que normalmente ri de ladinho, é aquela pessoa, eu não sei fazer isso. Então é impossível fazer aqui. Mas sabe aquela pessoa que dá aquele sorrisinho de lado? Você tá vendo o lado dele que ele quer que você veja. É o lado manipulador. Mas quem ele é mesmo é aquela pessoa, é o que está escondido. Você nunca vai saber como ele é de verdade. Entende? É mais ou menos assim. Ele é triangular aqui nessa parte do tórax. Você vê mesmo um triângulo. Ele normalmente é bem mais largo em cima e menor embaixo. E quando ele normalmente para nessa posição do super-homem para fazer mais triângulos aqui. E as pernas dele, quando estão, você tem a sensação que é realmente um triângulo invertido. Dessa vez ao contrário, né? Assim, porque o corpo é menor em cima e as pernas abertas formam um novo triângulo. Mas isso é do corpo da pessoa. Porque, por exemplo, você olha assim, você vai dizer, Isolda, mas essa galera que malha muito, né? Os fisiculturistas e tal, parece um sorvete de casquinha. Sabe, o cone? Mas ali você vê que é trabalhado, é músculo. O corpo da pessoa, você vê mais ou menos assim, você diz assim, não, ele malhou pouco, perna malhou muito aqui, mas o corpo dele é quadrado. Ou ele é bem proporcional. O psicopata, você vê de frente, você vê de costas, mesmo que ele seja magro, que ele seja gordo, que ele seja como for, ele tem um corpo triangular. Normalmente você vê que ele tem uma cintura mais baixa, ele tem essa parte daqui maior, né, para isso aqui ficar maior e afinar bastante aqui o centro. E embaixo o contrário, vem assim para formar um outro triângulo no pé. Então, bem conhecido, aqui em Portugal e no Brasil, pronto. Cristiano Ronaldo. Ele tem traços de psicopatia fantástico, e você vê que ele tem um queixão bem pontudo. Mas como é que ele usa a psicopatia dele? Para adaptação. Ele se adapta a qualquer lugar, a qualquer situação, ele faz qualquer negócio desde que ele sai ganhando. Entende? Só que ele usa essa manipulação, entre aspas, não é uma manipulação, mas é uma manipulação para o bem. Ele não está prejudicando ninguém. Ao contrário, ele ajuda muita gente porque ele é um grande exemplo para as pessoas. É mais ou menos aquela pessoa que você diz assim, poxa, ele diz literalmente assim, não, você consegue, se eu consigo, você também consegue, sabe? Ele usa a manipulação, ele é simpático, ele consegue as coisas, ele faz os contratos irem sempre de forma melhor para ele. Teve um caso mesmo de um jogador, que eu não me lembro quem foi, acho que era um jogador brasileiro, que chegou aqui na Europa, foi isso mesmo, ele era ótimo no Brasil, e quando chegou aqui na Europa ele foi um fiasco. E aí todo mundo falava mal desse cara e perguntaram a ele quem eram os próximos talentos, quais eram os próximos talentos que ele via. E ele citou esse cara como exemplo, todo mundo, você é louco, isso e aquilo.
E ele tinha feito um contrato, não me lembro se foi Adidas, Nike, qualquer uma dessas marcas grandes, e que ele tinha que distribuir foram feitas chuteiras específicas para ele, do jeito que ele queria e tal, e ele tinha que dar 3 futuros sucessos. E ele assim fez, deu as pessoas que ele tinha que fazer, e uma dessas pessoas foi esse rapaz, que no Brasil era um sucesso, e aquele foi um fiasco e ninguém acreditou. A partir daí, o que aconteceu? Isso foi ótimo pro rapaz. Aquilo aumentou a autoestima. Ele disse, poxa, se Cristiano Ronaldo tá acreditando em mim, como é que eu não vou acreditar? O que Cristiano Ronaldo fez para ser quem ele é hoje? Cristiano Ronaldo come isso, Cristiano Ronaldo treina assim, Cristiano Ronaldo tem isso. Aí ele começou, a primeira coisa que ele fez foi contratar uma equipe. Olha, tô disponível, tá? Se vocês precisarem de alguém assim, tá disponível também. Para ajudá-lo na parte emocional, psicológica. O que estava acabando com ele era justamente o psicológico. Ele não tinha lastro emocional para isso, ele não aguentava a distância, várias coisas que aconteceram. Então, ele viu que o principal dele era aquilo ali. E depois ele viu também o que é que ele fazia. Alimentação de Ronaldo espartana. Ele não come gordura, ele não faz isso, ele não faz aquilo, blá blá blá. Por quê? Em função daquilo que ele quer. Ele faz muito sacrifício. Todo psicopata é assim. Ele faz o que for necessário para alcançar aquilo que ele quer. Né? Não é um exemplo positivo? Do resto, eu não vou falar da outra pessoa que, pra mim, né? Eu não devia nem estar falando assim, né? Porque. Mas acho que o mundo todo concorda. Um exemplo de manipulação clara para fazer o que ele quer, mas não é uma pessoa que a gente vá. Alguns até se inspiram, né? Mas a maior parte do mundo não vai se inspirar nele para querer ser igual. Que se chama Donald Trump. Aquela pessoa que aperta a mão por cima, que ele só falta se jogar em cima de outras pessoas que são presidentes ou primeiros ministros, etc., que tem tanto poder quanto ele, em cima dos outros, para mostrar assim, eu tô por cima, entende? Ele não cumprimenta dando a mão normal. Ele faz questão de jogar o corpo para cima e tal, para poder. É uma forma de mostrar poder, entende? Ele quer intimidar a outra pessoa. Se ele pegar uma pessoa que seja, por exemplo, masoquista, o masoca vai dar um passo para trás, vai até se assustar. Agora, se ele pegar outro, ou ele pegar outros traços de caráter, aí vai ser briga de queda de braço, né, que chama? Pois é. Vocês entendem que, sabe, como minha amiga diz, se estes poderes fossem usados para o bem e não para o mal, é mais ou menos isso. Acho que deu para vocês entenderem, né? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que a vida ficou grande, mas é que é muita coisa para falar, eu teria muito mais para falar. Mas não tem como resumir tanto assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem esclarecer alguma coisa e dizer, olha, Isolda, como é que eu uso isso na minha vida? Eu percebi que eu tenho esse traço bem predominante. A palavra era predominante que eu queria falar. Como é que eu uso isso de forma positiva para mim? Eu tenho percebido que eu estou fazendo isso de forma negativa. Como é que eu faço? Primeira coisa, você já teve a consciência de que você está fazendo. Então, você pode mudar, né? E você pode deixar aqui, aliás, por favor, comentem, compartilhem, se gostaram, deixem um like. Eu estou tentando falar desses traços, assim, que são assuntos que tem muito conteúdo, ainda vai ficar vídeo grande, da forma mais sintética que eu consigo, mas eu sou predominantemente oral, então não consigo falar pouco, não tem jeito. Sintetizar as coisas não é comigo, por isso que eu disse, se você é do tipo que quer aqueles vídeos de 5 minutos, esse canal não é pra você. Até porque eu tô falando de coisas muito sérias, eu tô falando do que acontece na sua vida, na minha vida, na vida do outro, para que você tenha uma relação melhor com você mesmo e com o outro também, para que você consiga entender uma relação. Por exemplo, faz de conta que eu sou predominantemente oral e que meu marido é predominantemente psicopata. Vamos dar um exemplo de como isso pode melhorar a vida. Eu sei que não adianta eu tentar manipulá-lo, tentar convencê-lo de alguma coisa, porque se ele perceber que ele está sendo manipulado ou que ele está sendo usado para alguma coisa, ele vai se fechar em copas, ele vai pensar, vai analisar, e ele vai virar o feitiço contra o feiticeiro. Quem vai acabar sendo manipulada sou eu. Entende? Porque não vai perder. Mas se eu deixo muito claro que a gente quer, vamos fazer tal coisa assim, assim, pronto. Coisa que nós dois precisamos. Vamos mudar a nossa rotina no sentido de alimentação, atividade física, isso e aquilo, blá blá blá. Ok. Minha maior dificuldade, por exemplo, é açúcar. A maior dificuldade do meu marido é queijo e álcool. Porque há uma cultura aqui na Europa, todo mundo bebe muito, bebe sempre, tudo é motivo para beber. A pessoa toma, como dizem assim, os velhinhos tomam pelo menos um copo de vinho, como eles falam aqui. Então, isso se faz para socializar. Então, é muito difícil você não beber aqui. Mas, se você quer perder peso, você quer ter mais qualidade de vida, a primeira coisa é passar um tempo sem beber nada. Mas não adianta ficar manipulando ele, tarará, aí eu continuo comendo doce e ele tá lá fazendo o sacrifício dele não bebendo álcool. Vai ter uma hora que ele vai dizer, pá, peraí, você tá me manipulando, né? Peraí que eu vou fazer coisas diferentes. Ele vai começar a me sabotar, ele vai trazer um docinho, ele vai fazer alguma coisa e tal. Se você tá me sabotando, eu vou te sabotar também, entende? Se eu for uma pessoa inteligente, eu vou chegar e vou dizer, olha,
eu acho que a forma melhor pra gente fazer é assim, assim. Então, nem eu te saboto, nem você me sabota. Você faz seu sacrifício, eu faço o meu. Vamos lá, você passa um tempo sem beber, eu passo um tempo sem comer doce nenhum. E a gente vai fazer uma dieta, e a gente vai caminhar, não sei o quê. Então eu tô deixando claro quais são as regras do jogo. Ele não vai se sentir manipulado. Ele sabe que ele vai fazer um sacrifício de um lado, mas ele vai ter um ganho. Eu também vou fazer um sacrifício do outro lado e também terei um ganho. Então, nenhum dos dois perde, todos os dois ganham. Pra ele vai ser ótimo. Isso eu tô dando um exemplo, tá, gente? Eu falei dessa questão dos hábitos daqui, é verdade mesmo, mas eu tô dando só um exemplo. E eu também sou a louca do doce, sempre fui. Formiga, comigo, a gente sai na mão. Né? Então, se tiver que disputar um torrão de açúcar, eu e a formiga vai morrer. Se eu tiver um dia louco, pode ter certeza. Brincadeira, gente. Então, para vocês entenderem como isso faz diferença na vida da gente. Se eu percebo que ele tem esse traço, eu tenho outro e tal, não adianta eu ir com abordagem com ele dessa forma que a gente vai criar um problema. Mas se eu sei como ele é, ele também já me conhece, eu já conversei sobre isso com ele. Digo, olha, eu tenho muita oralidade, eu preciso me sentir amada, eu adoro toque, eu adoro beijo, adoro abraço, eu adoro carinho, eu vou fazer isso sempre também com você. Eu preciso de atenção, tem aquele dia que eu quero conversar, eu quero estar só junto, ou qualquer coisa assim. Ele também tem uma oralidade grande, mas eu sou muito maior, né? Então, eu vou parar para ouvi-lo, né? Ele tem um traço que é mais difícil, hoje ele já consegue se abrir mais. Então, assim, a gente consegue ter um equilíbrio e uma convivência melhor, né? Mas ele tem, por exemplo, um traço de esquizoidia. Tem horas que eu falo, eu digo, eita, tá homem das cavernas total, né? Tá a tela em branco ou tá em outro mundo? Aí ele diz assim, tô em outro mundo. Tava pensando, ele tá no mundo dele. Porque ele tem uma esquizoidia grande. E eu não posso achar que isso tá errado, porque eles são assim. E tá tudo bem, tá tudo certo, eu respeito aquele momento dele. Às vezes pode ser naquele momento que eu queria muito conversar, ou que eu queria um abraço, ou que eu queria só estar tá junto. Mas eu tenho que respeitar o momento dele. Assim como aquele momento que às vezes ele não tá nem afim de conversa. Mas ele percebe que eu preciso conversar, que eu preciso desabafar, botar pra fora. Acabou. Aí ele diz, eita, que você tava estressada e tal. Então a gente já se compreende melhor. Entende o que eu quero dizer? Então, é por isso que eu trago esse tipo de conteúdo pra gente se entender melhor, entender o outro melhor, e assim a gente consegue conviver melhor. Bom, já falei demais, como sempre. Vou tentar sintetizar ainda mais nos próximos, mas é difícil, porque eu sempre tenho que fazer um apanhado sobre o que aconteceu antes, né? Nos outros traços, senão fica complicado. Mas eu vou tentar, vamos lá. E depois aí a gente vem com assuntos mais do dia a dia, assuntos da atualidade, os próximos vídeos serão assim, e teremos muita coisa do Bacalhau com Dendê. A gente está criando conteúdo para vocês. A gente está gravando algumas coisas que estão acontecendo, principalmente com relação à nossa casinha. Né? Se puderem, agradeço imensamente. Senta o dedo no like, gente. Dá um like aí, por favor. Deixa qualquer comentário, um coraçãozinho, um dedinho, sei lá, uma estrelinha, qualquer coisa. Porque o YouTube vai entender que aquilo tem relevância, que as pessoas estão gostando e que aquilo pode ir para mais gente. Eu quero ajudar mais gente. Eu quero ter mais inscritos cada vez mais, com certeza. Mas o meu principal objetivo é que esse conteúdo chegue para ajudar mais gente. Quanto mais gente souber disso, melhor vai ser o mundo. Melhor, mais fácil vai ser para todo mundo. Então, comentem, compartilhem, deixem like, me bombardeiem de perguntas, ou seja lá o que for. Nos próximos vídeos, eu não sei se eu vou conseguir editar a tempo para fazer isso nesse. Eu já vou colocar, inclusive, a plataforma por onde eu estou atendendo, que é muito mais fácil, inclusive, para os brasileiros que me assistem, quando quiserem marcar consultas comigo. Os portugueses também podem, aliás, de qualquer lugar do mundo você tem acesso à internet, mas facilita a forma de pagamento, vocês vão ter minha agenda, vocês vão ver tudo direitinho, que fica muito mais fácil do que agendar diretamente comigo. Mas podem também, obviamente, agendar diretamente comigo. Só indico esta plataforma, que é o TRG Club, porque lá existem diversos profissionais. Não tem só eu, não. Tem milhares de profissionais lá. E você pode escolher aquele que você achar melhor. E, obviamente, as pessoas que estão me vendo provavelmente vão me escolher, né? Assim espero. Mas se não for, não tem problema nenhum. Lá existem colegas, pessoas preparadas, pessoas que são comprometidas, cada um especialista numa área. E aí vocês veem o que é que eu faço, o que é que fica melhor para vocês. Aí eu vou deixar o linkzinho lá do TRG Club. E eu pretendo fazer isso em todos os meus vídeos, tá bem? E se puderem, vão me visitar nas redes vizinhas, já que me pediram tanto. E eu tenho milhares de inscritos, não sabia, nessas redes todas. A que eu tenho menos, eu devo ter 1000 e poucas pessoas, pra vocês terem ideia. E aqui eu tenho 100 e poucos. Não sei, acho que o povo não gosta de mim conversando, ou é porque eu falo muito, sei lá o que for. Mas eu sou assim, é como eu disse antes, não tem jeito. E, por favor, comentem, compartilhem, deixem like e se inscrevam. Eu esqueci, eu preciso também de inscrição. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigada, de coração.
para coração. E estejam comigo aqui na próxima quarta-feira, se Deus quiser ser assim. Se Deus quiser, não, com fé em Deus, porque eu não estou dando a condição Deus quiser. Ele sempre quer o melhor pra gente, então eu estarei aqui sim, com fé em Deus. E que vocês fiquem bem, fiquem em paz. E que eu possa ter ajudado vocês, nem que seja um tiquinho assim, tá bom? Beijos, tchau, tchau.